12 toneladas de precursores químicos desviados para o PCC e a prova digital que desmascarou o álibi de Renato Cariani em 2026. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo nas evidências forenses multidisciplinares que as autoridades usaram para desmontar a complexa rede corporativa estruturada em torno da empresa Anidrol. E para a gente já começar com os dois pés na porta, vamos direto ao ponto central que deu ignição a tudo isso. A grande revelação aqui é como a perícia digital moderna acabou virando o calcanhar de Aquiles de uma rede de distribuição que até então parecia intocável. Quando a gente fala de desvio, olha bem para esse número, 12. São 12 toneladas de precursores químicos super controlados que, segundo as investigações, saíram totalmente dos canais legais. Gente, isso é um volume físico gigantesco. Para sumir com tudo isso do radar do Estado, seria necessário uma infraestrutura logística enorme. Não é algo que dá para esconder no porta-malas de um carro. Foi aí que entrou em cena a Operação Hinsberg da Polícia Federal. O que eles descobriram lá foi descrito basicamente como uma verdadeira máquina corporativa rodando exclusivamente para alimentar o comércio ilícito. As autoridades tiveram que mobilizar equipes imensas só para conseguir rastrear esses lotes industriais. E detalhe, a gente não está falando de uma ação isolada, tá? O inquérito mapeou um fluxo ininterrupto ao longo de incríveis 8 anos. Foram umas 60 transações disfarçadas, compostos como fenacetina e acetona, que teriam a capacidade de refinar mais de 15 toneladas de crack e cocaína que supostamente iam direto para o primeiro comando da capital. O mais impressionante é que faziam isso usando notas fiscais falsificadas que imitavam perfeitamente as transações da gigante farmacêutica AstraZeneca. Claro que, com acusações tão pesadas, a defesa não ficou de braços cruzados. Eles montaram rapidinho uma guerra jurídica bem estruturada. A tática principal? Tentar tirar todo o processo da Justiça Estadual Paulista e jogar para a esfera federal, na tentativa de mudar os rumos da investigação. Só que esse embate acabou parando lá no Supremo Tribunal Federal, e a Corte, com o voto do ministro Cristiano Zanin, bateu o martelo de forma bem conclusiva. O epicentro do crime ofendia a saúde pública estadual, já que o alvo era o narcotráfico interno. Ou seja, a decisão manteve o julgamento todinho restrito lá na Terceira Vara Criminal de Diadema, em São Paulo. Bom, agora a gente chega no verdadeiro ponto de virada da nossa exploração de hoje. Vamos entender as fascinantes evidências digitais que entraram em cena e simplesmente atropelaram as teses da defesa. Apresento a vocês a análise de nível de erro, ou método ELA. Pensa nisso como um raio-x termodinâmico para os arquivos digitais. Essa tecnologia permite que os peritos olhem para um arquivo JPEG e vejam exatamente de forma térmica onde aquele documento sofreu qualquer tipo de manipulação depois de ser criado. E é aqui que a coisa fica séria. A perícia colocou lado a lado um documento lícito e as notas fiscais investigadas. Os pontos brilhantes agressivos que o sistema detectou provaram, inegavelmente, que o CNPJ da AstraZeneca foi colado ali, manualmente, via software de edição de imagem, tipo um Photoshop da vida. Isso aniquilou a tal hipótese de vitimização, aquela história de que teriam sofrido um ataque de hackers externos. A fraude foi montada de dentro para fora. E não parou nas imagens. A inteligência cibernética fez um rastreio implacável, mapeando metadados, cruzando informações com bancos de dados da Dark Web e auditando os acessos, os especialistas conseguiram conectar as personas digitais fake direto aos computadores da própria operação logística da Anidrol. Aplicando a análise de hipóteses concorrentes, os peritos colocaram as possibilidades na mesa. A teoria de ataque cibernético externo foi matematicamente esmagada pelas provas. No fim, a orquestração interna se tornou a única explicação viável que combinava com o volume colossal de materiais sumindo e com as pegadas digitais deixadas no sistema. Agora que vimos a parte tecnológica, vamos dar um passo para dentro da mente humana. Vamos entrar na psicologia do engano para ver como a neurolinguística complicou ainda mais a vida da defesa. O conceito-chave aqui é a carga cognitiva. A ciência demonstra que o cérebro humano precisa trabalhar à beira da exaustão para construir e gerenciar uma mentira, policiando o tempo todo o nosso instinto natural de soltar a verdade. E esse excesso de processamento mental deixa rastros. Querem um exemplo claro? Olha essa mensagem interceptada lá de 2014 falando de fugir da polícia e esperar estes vermes. A defesa tentou justificar depois que era só um estresse comum por causa de uma auditoria ambiental. Mas, convenhamos, esse pânico visceral bate totalmente de frente com a ideia de uma inspeção de rotina benévola, né?
Foi aí que os especialistas aplicaram a análise de conteúdo baseada em critérios nos vídeos de defesa. Eles notaram declarações públicas absurdamente ensaiadas, sem aquela fluidez de uma memória real. Pedir desculpas pela palavra vermes, na visão deles, foi pura contenção de danos midiáticos. Era uma engenharia retórica para manipular a percepção pública. Mas a ciência não parou na linguística. A biometria empurrou as evidências para um território que vai muito além de qualquer intuição humana ou leitura corporal tradicional. Usando algoritmos de fotopletismografia remota, os peritos mediram as sutis variações do fluxo sanguíneo embaixo da pele do rosto através dos vídeos. Então, enquanto o acusado exibia confiança artificial e sorrisos simulados na internet, os sensores biológicos registravam picos gigantescos de estresse e taquicardia exatamente na hora em que as fraudes eram mencionadas. O corpo desmentia a fala. Para piorar o cenário, apareceram mensagens secundárias bem bizarras, interceptações de pedidos de dados pessoais de crianças para comprar hormônio do conhecimento fraudulento. Isso estilhaçou de vez aquela persona de um gestor altamente ético que não fazia a menor ideia das fraudes que aconteciam embaixo do próprio teto. Tendo visto essa montanha de provas digitais, cibernéticas e biológicas, a gente chega agora à culminação de todo esse esforço monstruoso perante a justiça. O processo seguiu de forma rigorosa. Depois das audiências iniciais em março e abril, o marco decisivo rolou em 5 de maio de 2026. Foi nessa data que aconteceram os interrogatórios finais e exaustivos de toda a cúpula da Anidrol. Com as oitivas encerradas, o processo saiu da fase oral e entrou na etapa documental. Acusação e defesa agora apresentam seus memoriais escritos, preparando definitivamente o terreno para a sentença do juiz de Diadema. Levando em conta toda essa teia impecável de ciência forense e análise de dados, fica uma pergunta inevitável. Será que a era de tentar esconder crimes corporativos gigantescos atrás de suposta ignorância digital chegou ao fim? A tecnologia mostrou que é quase impossível enganar a matemática, os metadados e a própria biologia. É um caso histórico e a gente vai ficar de olho nos próximos capítulos. Pessoal, a gente encerra essa análise por aqui. Até a próxima!